Alô, amigos da GCS TV, sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhem a GCS TV no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, GCS TV no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores. Olha, tem cada entrevista muito legal. Galera, já estamos no programa de número 131. Muita história deixada aí gravada, arquivada, para que vocês possam ir lá, observar, aprender, entrar em contato com os nossos convidados. Enfim, tudo arquivado na GCS TV, no youtube.com. E é claro, depois, manda aquele like, né? Não economiza, não. Manda o like, porque o like ele é muito importante, né, para o desenvolvimento do programa, desenvolvimento do canal, principalmente. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela também para vocês me seguirem. @bira com y, belo com 2 L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, o último programa do mês de junho, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com Carlos Magno, conhecido como Magno. Ele tem um projeto muito bacana chamado Projeto Odaski. Lá é o Olho d'Água Esporte Clube. Daqui a pouco ele vai explicar o que é isso, né? Como é que surgiu o projeto, qual foi a ideia, como é que está o desenvolvimento, o que eles estão pensando para o futuro. O projeto é da cidade de São Luís, capital do Maranhão. E o Magno faz um trabalho muito bacana. A entrevista foi super legal, emocionante. Vocês vão acompanhar e, com toda certeza, vão gostar. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Bira Belo, é um prazer enorme. Essa semana a gente está recebendo o Carlos Magno, conhecido como Magno, né? Lá de São Luís do Maranhão. Ele vem com um projeto muito bacana, o projeto Odash, que ele vai explicar daqui a pouco o que é isso, como surgiu essa ideia, né, de fazer o projeto, de oportunizar a garotada a jogar basquetebol, se formar através do esporte, que é o mais importante, né? Poucos vão chegar no alto nível, no alto rendimento, a gente sabe disso, mas a gente tem que oportunizar para que todos possam se formar através do esporte. Então, é um prazer, como eu falei, enorme do programa poder estar recebendo o Magno. Mas antes de qualquer coisa, minha gente, antes da gente falar da criação do projeto, de como está o projeto no momento, o que eles estão pensando para o futuro, vamos dar, é claro, as boas-vindas para o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Magno. Boa tarde, ou boa noite, bom dia para quem for assistir, dependendo do horário. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos. É isso aí, Magno, é um prazer enorme, como eu falei, o programa está recebendo você e o teu projeto, né? O projeto Odask. Sim, Olha, eu que agradeço. antes da gente falar do projeto, Magno, você me permite, a Sim, garotada, os meus alunos, principalmente, gostam de saber muito da trajetória dos nossos convidados, né? Esse cara, no caso de jogador, né? Esse cara jogou ou joga mesmo? Quando é que ele começou a jogar? No teu caso, que é professor de educação física, jogou basquete, Magno? Teve a sim. experiência de estar na quadra? Enfim, conta um pouquinho da sua carreira aí. Sim, com certeza. Na verdade, eu não comecei pelo basquete, tá? Opa! A minha primeira vivência com esporte foi com voleibol, ainda no ensino fundamental, na escola pública. Num segundo momento, eu conheci o futsal e, seguidamente, o handebol e o atletismo, sendo que handebol foi um esporte que também passei mais tempo praticando. Já no ensino médio, eu cheguei na escola do Liceu Maranhense, que na época só tinha futsal e basquetebol, não tinha outras duas modalidades. E eu resisti um pouco ao basquete, porque eu não me via jogando basquete, não tinha contato, não conhecia. Na minha rua tinha uma pelada, com aquelas velhas peladas de bairro, e sempre que eu saía na rua, as pessoas me perturbavam para jogar, convidavam e eu recusava. Às vezes eu precisava comprar alguma coisa no comércio para minha mãe, eu dava a volta no quarteirão para não passar lá na pelada. Mas aí chegou o momento que eu queria participar dos jogos escolares e não tinha outra alternativa. Aí então eu decidi aceitar o convite do professor Fernando e fui para a quadra treinar basquete. Participei de 4 treinos e entrei nos jogos escolares. Daí não parei mais.
Após a vivência escolar, eu joguei no Clube Elumar, joguei no Clube M. Miranda e joguei pelo Motoclube, os 3 clubes que eu joguei aqui em São Luís. E depois optei paralelo a isso, eu me enveredei como técnico aos 18 anos e não parei mais no basquete. Começou cedo, fez a faculdade de Educação Física, se Sim, formou sim. e Me agora formei em está... pós-graduação. Você se formou aonde? Eu iniciei a formação na Universidade Estadual, que iniciou o concurso, Sim. que depois não caminhou para frente. Aí eu fui para a Universidade de Selma, concluí na Universidade de Selma. Bom, ótimo, excelente. E, é claro, continua se capacitando, continua se Sim, sim. atualizando. A gente não pode parar, né, meu amigo? De jeito nenhum. Eu sei fazer os cursos que a Federação traz em São Luís, mas eu vi necessidade de buscar o conhecimento a mais. Foi quando eu acompanho sempre basquete e surgiu a Escola Nacional de Treinadores. E Sim, eu sim. resolvi fazer os cursos. Então, fui fazer a formação em Curitiba, Espírito Santo e São Paulo. Fiz os 3 níveis da escola. Tá? Maravilha. Escola Nacional de Treinadores de Basquetebol, qual eu tive o privilégio, né, e o orgulho de poder participar da criação junto com outros nomes do basquetebol. E, Sim, sim. infelizmente, mais uma vez, uma iniciativa belíssima não deu sequência. E isso faz muita falta Infelizmente. hoje ao nosso basquetebol. Faz muita falta Muito, muito, uma muito, muito. escola para determinar o que tem que ser feito nas categorias iniciais, né, na base do basquetebol. Enfim, vamos ver se a gente consegue criar, né, ou recriar a É, escola para que a gente possa ter esse norte, né? se O que faz fazer, necessário o que para fazer na organizar o base. basquete do país. Exatamente, o Magno. Magno, fala um pouquinho para a gente do projeto, né? O que que significa o Acho que você está com a camisa aí do projeto. Se você Sim, puder da Comunidade mostrar um pouquinho. Isso, olha lá, galera. Olha lá. ODASC. Odask. É assim que se pronuncia mesmo, Odask? Dessa forma, Audask. Odask. Então, fala para a gente o que é Odask, tá? O que significa, como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto. E vamos lá, vamos papear. Como é que está o projeto no momento? Como é que vocês atravessaram essa terrível pandemia, né, que atrapalhou a todos, em todos os setores da vida, no mundo inteiro, não foi Sim, só sim. aqui no Brasil. E o que vocês estão pensando para o futuro? Vamos lá, vamos falar sobre o Odask agora. Boa, a história do Audask, na verdade, ela começa quando eu ainda estava na década de 90. Mesmo trabalhando com escola, eu sempre fiz uma escolinha paralela à escola para jovens que não tinham oportunidade de jogar competições escolares. E Boa. associava com o trabalho da escola. E aí eu trabalhei em clubes como Araçagi, que hoje não funciona mais, Alumar, M. Miranda, que eu joguei também, dirigi a equipe como técnico, a Associação das Esporte Vicense. E chegou um momento que eu cobrava o apoio desses clubes para desenvolver um trabalho mais a longo prazo, e eu só tinha, como até hoje acontece, na maioria dos estados, que não é diferente aqui no Maranhão. Eu via que o interesse era só aquela competição e a gente não tinha continuidade no trabalho. Então, chegava o momento da gente fazer um planejamento a longo prazo para a garotada passar de categoria, trabalhar com nível, jogar uma competição nacional, mas o clube não tinha esse interesse. E aí eu passei a buscar pensar e amadurecer na ideia de fazer um trabalho meu, pessoal, Sim. não dependendo de clubes e de outros técnicos, de outros trabalhos. E aí eu pensei, aqui no Maranhão não dá para fazer isso. Então, eu trabalhava numa escola aqui, que era o Colégio Marista, e quando eu saí da escola, eu resolvi ir embora para São Paulo. Minha ideia era ir para São Paulo. E realmente fui, entrei em contato com alguns amigos, fui morar em São Paulo. Só que eu fui daqui, não levei São documento, não levei Paulo, nada. São Paulo, São Paulo capital mesmo ou alguma Capital, cidade capital? capital, São Paulo capital. Sim. Só que eu não havia levado alguns documentos, como conclusão de ensino médio, sem levei nada, só fui com a carteira de identidade na mão. Surgiram alguns empregos para academia, eu trabalhava com academia na época também, só que não era meu interesse a academia. E aí eu tinha um amigo meu, um amigo daqui que é também, o Mauro, ele sempre me falava que os jogadores estavam querendo jogar, tinha uma garotada que sonhava jogar basquete, que tinha um bom nível. E pouco antes de eu viajar, eu estive lá no município de Passo Lumião, onde ele mora, no bairro do Maiobão, e conheci alguns garotos com potencial, bem a se desenvolver. E dentre eles eu conversei com 2 deles a priori, que foi o Gardson Senna e Júnior Senna, que são primos, e eu vi neles assim um sonho de jogar uma competição.
E nesse período que eu fiquei em São Paulo, o Mauro sempre perguntava para mim, quando é que tu volta? Eles estão querendo jogar o campeonato, estão sonhando que tu vai fazer um time. Eu falei assim, Mauro, eu pretendo ficar morando em São Paulo. Eu não pretendo voltar para São Luís. Só que aí, em determinado momento, eu precisei de documentações que eu não tinha e precisei voltar a São Luís. E aí, quando eu voltei, eu falei, pessoal, eu estou voltando a São Luís, eu vou chegar aí em agosto, eu vou passar meu aniversário no Rio com minha família, e em agosto eu estou em São Luís. E quando eu voltei, ele ficou, pô, mas bota o time no campeonato, bota essa galera para jogar. Então, eu resolvi arriscar e montar a equipe, aproveitar os meus jogadores da escola que estavam sem competir, com Sim. os garotos que ele tinha, e alguns amigos deles que estavam em aleatórios. Antes disso, eu já tinha montado essa escolinha e dei o nome dela como Olho d'Água Esporte Clube, que a sigla é ODASC. A ideia do nome inicial, por quê? O olho d'água significa fonte de água, fonte de vida, início. E eu associei, trazendo ao basquete, como se fosse a fonte inicial de um trabalho para jovens. Ou Boa, seja, legal. Legal. de onde irão surgir novos jogadores e para uma geração futura. Até então, como eu não tinha apoio para a competição, a gente não estava indo na competição, mas aí eu resolvi retomar essa ideia, convidei os meninos a virem treinar e começamos um trabalho. Nós treinamos 2 meses, entrei no Campeonato Maranhense como convidado e nós perdemos somente para o time que foi campeão. E esse, Magno, foi o ponto assim de partida, foi o que mexeu contigo para não retornar mais para São Paulo, para tirar essa ideia da cabeça e fazer e A falar assim, priori, não. eu vou, eu vou ficar aqui e vou tocar esse meu projeto. A priori, não? E aí? A priori, não. Meu objetivo era somente participar dessa competição E e em dezembro retornar. depois ir para São Paulo, voltar para São Paulo. Era o E objetivo. depois voltar a São Paulo. A minha Eu ideia. quero saber, e a galera também, a galera é curiosa, hein? O pessoal quer saber o que te motivou a ficar aí e tocar o projeto. Sim, eu vou chegar lá, que esse aí foi um momento muito, muito forte que me fez realmente ficar em São Luís. Esse ano era 2014. E quando eu reuni os garotos, a gente marcou o encontro depois da conquista do terceiro lugar, eu marquei o último treino com eles como despedida, onde eu iria assim, encerrar todo o processo e voltar a São Paulo, né? Essa época eu estava trabalhando no colégio paralelo, que cedeu a quadra para a gente fazer o treinamento, e minha conversa com eles me fez mudar. Opa. Tá? Por quê? Os 2 garotos que eu falei primeiro, Garça e Júnior Sena, mandaram mensagem para mim, queriam conversar comigo antes da reunião, para chegar mais cedo no treino. Aí eu disse, não, pode que eu vou já voltar na escola, você pode chegar aqui. E quando 2 chegaram, assim, a fala me emociona, porque eu jamais vou esquecer esse momento. Eles chegaram para conversar comigo e me contaram, sim, pediram para que eu não acabasse a equipe, que a gente continuasse, que eles não tinham outra alternativa para jogar basquete. Eles sonhavam em se tornar profissional e me contaram a trajetória que eles tinham para chegar no nosso treino. Eles moram em outro município aqui, que é chamado Pasto do Lumiar, no bairro do Maiobão. Sim. Assim, 1 hora de São Luís, 1 hora e 15, mais ou menos de São Luís. E como eles não tinham, basicamente, passagem para todo o treino, a gente não tinha apoio financeiro, eles muitas das vezes me confessaram que iam para o ponto final do ônibus, pedir para o motorista carona para chegar no treinamento. E na escola, eles faziam trabalhos, prova para os colegas e cobravam por esses trabalhos que eles faziam para juntar dinheiro, botar crédito na carteira para ir treinar, fazer pequenos serviços pelo bairro para conseguir dinheiro para ir treinar. E eu ouvindo aquele depoimento, sim, como eu falei, emociona, tem que segurar um pouquinho. Não, é isso aí, cara. Tá? Isso aí, belíssima, Eu belíssima ouvindo aquele história. depoimento deles, ele me fez mudar. Aquele momento eu pensei, eu não vou para São Paulo e deixar, assim, deixá-los de fazer sonhar com o basquete. E logo depois chegou um outro deles, que foi o Gabriel, e chegou assim, pô, fiquei sabendo que vai acabar o time, tu vai embora, pô, não queria que fosse embora. E aí ele também veio prestar o depoimento, como era a vida dele. E, assim, ambos os 3 garotos começaram comigo, esses meninos tinham, qual era a faixa etária desses meninos? na época entre 14 e 15 anos. Tá? Que E, bacana, assim, o que parabéns, mais cara, parabéns. Uma outra coisa que também me chocou muito é que
todos eles moravam em áreas, assim, de certa forma, marginalizadas. Tráfico de droga, baixa renda, dificuldades de saneamento básico. E, sim, eu vi o brilho nos olhos deles querendo se manter jogando com o esporte, que seria para eles uma fortaleza para toda a realidade a qual eles viviam em seu entorno. E aí, logo depois dessa conversa, veio chegando toda a equipe. E, assim, até então, o meu contato com eles era treinamento, competição, mas eu não tinha conhecimento de como era a realidade da vida deles fora do basquetebol. E naquela conversa eu escutei muitos depoimentos, e esses depoimentos realmente me fizeram mudar a ideia de voltar para São Paulo e manter o trabalho com a equipe. Tá? Que bacana. Trabalho esse que, de 2014, completa 9 anos agora este ano, e já se colheram muitos bons frutos. O Garson, que foi esse primeiro jogador nosso, foi o primeiro jogador que saiu de São Luís. Ele foi fazer um teste no Palmeiras, não deu certo, voltou para São Luís, depois foi para Santa Catarina, deu certo, ficou no Joinville. Depois dele foram outros para o Rio, foi para São Paulo. Hoje nós temos 3 jogadores ainda jogando em São Paulo, um no Atomic, 2 no Mogi. Tem 2 jogando Brasília Basquete, fora da Sub-19. Um até foi aprovado tem 3 semanas atrás. Tem um jogando em Belém, tem jogando em Itajaí, também lá em Santa Catarina. Então, a partir do momento que Garrison foi, sim, ele foi 2 anos depois do início do projeto, e deu certo e passou, a aprovação dele no basquete Joinville fortaleceu o trabalho do projeto. Ou seja, os garotos que estavam ali triplicaram os seus sonhos, eu também posso, e outros garotos apareceram. Tá? E as responsabilidades aumentaram também. Que aí digo, eu preciso de mais material, de espaço, de ajudas, e fui procurando ajudas de ex-atletas, amigos, e essas ajudas mantêm o Adasco até hoje. Olha que história bacana, hein? Parabéns pela história, como você teve sensibilidade, né, de não pensar em você, em pensar nos meninos, em pensar no grupo, no futuro deles. Muito legal, bacana, viu, galera? Olha, que exemplo belíssimo do Não está Mag, né? sendo fácil. Não, eu acredito, mas que exemplo belíssimo. Como é que está hoje o projeto? Tá? Como é que vocês atravessaram essa terrível pandemia? Como é que está o projeto hoje? E o que vocês estão vislumbrando para o futuro, né? O que vocês estão pensando? Né? Você falou que o projeto está fazendo 9 anos, esse ano de 2023. Nós estamos entrando já na metade do ano, né? Dia 30 de junho. Aliás, dia do meu aniversário, viu, amigo? Dia 30 de junho. Parabéns! Dia É 30 um de junho. presente, essa história que é um presente de aniversário. Opa, Um bom obrigado. presente. Já estamos chegando na metade do ano, né? 2023 já está passando rapidinho. O que vocês estão pensando para o futuro? Vamos lá. Bem, olha, a pandemia foi um momento de renovação de todas as nossas categorias. Hoje eu tenho uma escolinha que tem uma turminha de 13 anos, assim, eu digo hoje que é Mira dos Olhos Odasco, que é uma turminha que foi campeão sub-13 com a base de jogadores com 11 anos de idade. Fomos vice-campeão ano passado, ano retrasado campeão ano passado, vice-campeão, eles com a base com 12 anos. E esse ano a base completa 13 anos, assim, é o terceiro ano desse agrupinho. Eu tenho um sub-15, tenho um sub-17, tenho um sub-9, sub-22 e adulto. Ou seja, de uma equipe de 2014, que era sub-17, hoje a gente tem todas as categorias de atividade na federação. Masculino e feminino? Ou só masculino? Ou só Por feminino? enquanto, masculino. Tem meninas treinando, mas eu não consegui formar uma equipe feminina. Então, Tá? dessas categorias todas, a maioria são Por enquanto, meninos. somente masculino. Mas Eu você não montei equipe feminina por duas buscando feminino. questões. Está buscando feminino. Sim, sim. Eu ainda Ótimo. não montei equipe feminina por duas questões. Uma, a dificuldade de meninas para treinar basquete. E a segunda, ter espaço físico para elas treinarem. Tá? Eu tenho uma garota que treina com o time sub-15, sub-13 masculino. Tem uma menina, já tive 5 meninas treinando. Hoje só tenho uma, ela se manteve. E estou tentando fazer isso. Como agora eu trabalho no colégio militar, a minha ideia é aproveitar as meninas que eu tenho lá no colégio militar e trazer para a competição representando a equipe. Boa, tá? boa. E assim, a pandemia foi um momento de renovação
das nossas categorias, no momento que a gente precisava renovar todas elas, e foi, eu diria, o difícil foi treinar, ficamos aí 2 anos parados sem atividade, mas a nossa federação conseguiu fazer uma competição dentro já do finalzinho da pandemia, já quando estava meio liberado algumas ações, e naquela época a gente conseguiu mais ajuda do que está conseguindo hoje. Eu diria que hoje está mais difícil conseguir um apoio financeiro do que no período da pandemia e logo depois dela. Mas, assim, estamos trabalhando em cima disso, mantendo, acreditando que é possível, certo? E não deixando a peteca cair. E respondendo à segunda pergunta, o projeto que nós temos no futuro, acho que hoje é o projeto que é menino dos olhos de todos os clubes, que é conseguir chegar no CBC. Tá? É uma ideia, uma vontade, um desejo, um sonho, não só meu, mas como todos os garotos. E o que eu posso dar um spoilerzinho é que nós conseguimos aí... Opa, vamos lá, vamos lá. Aí está fechando uma parceria com o clube e está caminhando tudo certo para nós estarmos no CBC em 2024. Opa, legal, vai, não, com certeza vão chegar. O trabalho é sério, o trabalho é Sim, sim. bonito. Quando você busca um parceiro, o parceiro vê que o trabalho é sério, que tem credibilidade, é difícil o parceiro não aceitar, ainda mais com esse cunho social espetacular que você dá ao projeto. Amigo, só para a gente fechar, dá para você fazer uma avaliação? Como é que você vê o basquetebol brasileiro no momento? O que você gostaria de sugerir, principalmente aí para a área norte, nordeste, nordeste, norte, enfim, centro-oeste também um pouco, né? São áreas que às vezes tem muitos meninos e meninas procurando e praticando basquetebol, mas de repente poucos clubes, poucas ligas, poucos projetos, e eu penso que isso pode aumentar. Mas é sempre bom ouvir a galera da área, né? E você é da Sim, área. sim. Você é uma referência aí no Maranhão. Fala para a gente como é que você vê o basquetebol brasileiro no momento e quais seriam assim algumas sugestões na tua visão. Olha, eu participo de vários grupos de técnicos de basquete aí, não só daqui da região, mas do país, e alguns completos internacionais. E a minha maior observação, e eu tenho falado muito isso, são duas coisas. Políticas públicas voltadas para o esporte, nós não temos, Sim, principalmente o desporto escolar, ele está quase que abandonado. E essas políticas que possam favorecer empresas a apoiarem financeiramente o esporte para que tenha desenvolvimento. Porque assim como eu estou fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho para uma garotada, e tem muitas pessoas fazendo no nosso estado, não é só eu, na nossa região, as empresas querem ajudar, querem apoiar, só que não há um recurso para que elas tenham com esse apoio. Tá? Então, assim, eu vejo que o futebol tem e as demais modalidades não têm. Não é falando mal do futebol, mas parece que as políticas públicas só olham que só tem o futebol como esporte. é. As demais modalidades não são esportes, são práticas de tempo livre. E a partir do momento que nós tivermos o olhar do poder público para as demais modalidades como esporte, além do futebol, como faz a Europa e os Estados Unidos, nós teremos uma produção muito maior de atletas, de nível de jogadores, todas as regiões do país vão crescer e desenvolver seus esportes. Aí, na nossa realidade, que é o basquetebol, eu digo isso porque esses 9 anos é uma dificuldade muito grande de se conseguir apoio financeiro, principalmente de ex-atletas que são políticos e são empresários, que serão as primeiras pessoas a fazer algo pelo próprio esporte, no qual contribuíram para eles serem quem eles são e chegar onde estão. Muitos deles não dão esse retorno para o esporte, isso é fato, tá? E não, uma federação sozinha não vai fazer grande coisa, uma CBB sozinha não vai fazer grande coisa. E o outro lado que eu vejo é nós técnicos precisamos dar as mãos para desenvolver um trabalho em Boa, boa. conjunto, não um contra o outro. Isso aí. Uma coisa, além de todo o processo que nós temos que atrapalha o desporto, o maior deles é o próprio técnico. A divergência que existe, onde deveria a gente dar as mãos para fazer um trabalho em prol de nós mesmos, que nós estamos produzindo esse atleta. E queremos, e eu tenho hoje atletas aí, mais de 10 atletas já formados em educação física, atuando, trabalhando, e alguns trabalhando comigo. Eu tenho 4 atletas que estão
trabalham comigo, me apoiam, ajudam, dão treino, vão como auxiliar, já estão atuando como árbitro na federação. Então, ou seja, se todos nós dermos as mãos para fazer mais, pelo que nós estamos produzindo no nosso esporte, nós com certeza vamos fazer mais para os nossos atletas. Ótimo, excelente, Magno, concordo contigo, assina embaixo, excelente. Olha aí, galera, olha aí, gestores, os senhores que estão à frente, né, do esporte, que têm a caneta na mão, olha aí, ouçam bem o que o Magno falou, hein? Magno, muito... Pois não. Eu só para concluir, eu reforço mais Claro, isso. claro. Por exemplo, eu presto um trabalho voluntário para a Universidade Federal, assim, meio que voluntário, um retorno, mas é mais de coração também. Eu dirijo a equipe feminina universitária da Universidade Federal aqui e já estive nos 2 últimos jogos, que foram em Brasília. E eu percebi lá, conversando com alguns técnicos, que até o próprio desporto universitário, que será a continuidade do aluno pós a escola, também está um pouco a desejar. Tá? Nós estamos 2 anos jogando na segunda divisão, fomos vice-campeão um ano, terceiro no outro, perdendo só para a equipe campeã. Estamos trabalhando agora em julho, começa o universitário estadual para vaga para o JUBES. E não só aqui no Maranhão, mas como no país. O desporto universitário, que deveria ser também a fortaleza para o aluno atleta esportista que sai do secundarismo e vai para o terceiro grau, também não está tendo esse apoio, esse abraço pela própria instituição, seja ela pública ou federal, ou estadual. Maravilha, Magno. Olha, muito obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado do programa. Divulgue aí para a galera, né? Olha, o programa Na Cobertura com Birabello, toda quinta-feira. Toda Sim, a quinta-feira. propaganda que vai ser feita. Opa, toda quinta-feira uma entrevista nova, trazendo sempre uma pessoa que está fazendo, né? A gente dando voz, principalmente aquelas pessoas, aqueles projetos, aqueles trabalhos que não têm muito espaço na mídia. Então, esse é o objetivo principal do programa Na Cobertura com Birabello, e a gente tem atingido, né? Hoje estamos fazendo o programa de número 131, galera. São 131 programas já, com muita gente boa, muitas entrevistas legais, né? Então, muito obrigado pela entrevista. Espero que você tenha gostado mais uma vez do projeto, do programa, melhor dizendo. E fique com Deus, meu amigo. Foi um prazer enorme recebê-lo. É um prazer meu, que agradeço. Obrigado pela oportunidade de falar de basquete, apresentar o basquete Odasc aí para o Brasil e para todos os telespectadores. E fiquem abertos, quem puder nos ajudar, nós temos lá no Instagram, @Odasc. Opa, vamos lá, vamos colocar aqui na tela. Vamos colocar. Qual é o Instagram? Fala aí para mim. @Odasc. @Odasc. Tá aí, galera, na tela. @Odasc, para vocês entrarem em contato com o Magno. E nossa história está lá. Tem algumas lives das histórias dos jogadores. Tem nossa história, nosso dia a dia, tudo está registrado lá. Pode acompanhar, pode seguir. E quem quiser apoiar, estamos abertos e agradecemos. Maravilha. Magno, valeu. Forte abraço. Fique com Deus. Abraço. É isso aí, Magno. Parabéns pelo projeto. Espero que você tenha gostado do programa. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista e sucesso aí para o projeto Odasc. O programa Na Cobertura com Birabello, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Magno. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.